Ô, minha turma, vamos pôr o pé na estrada para mais essa nossa contemplação do direito do trabalho na sua parte de instituições de direito do trabalho ou de estudo do direito do trabalho, noções gerais do direito do trabalho, que é a parte principiológica dessa nossa disciplina, e para que vocês ouçam essas lições, situação a que nós fomos reduzidos com a chegada e a permanência, né, da pandemia entre nós. Não é um aluno não, mas está sempre presente. E nós estávamos precisando de tratar agora da visão das relações sociais dentro do campo dos interesses, isso é, dentro do campo a que o direito pode aspirar, proteger, disciplinar e restringir. Então, não me lembro mais se na minha tese de doutorado ou na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma assertiva de que é muito estranho como que nós aceitamos o papel dos fazedores do direito ou dos mantenedores do direito, o Estado e mais outras instituições que trabalham nesse sentido, sendo que essas instituições, para nos imporem essas restrições jurídicas, nos cobram impostos, criam uma polícia para nos constranger a não desobedecer o direito, quer dizer, a polícia, apesar de ser humana, ou composta por seres humanos, ela é subordinada, submetida ao direito, apesar de ele ser uma abstração, um simbolismo de nossa mente quando mergulhada na sociedade, quer dizer, no mundo relacional. Pois bem, esse mundo relacional, ele existe, como vocês sabem, com a noção geral de relação social, relação jurídica e as outras relações que são revestidas com esta tratativa, esse tratamento jurídico, como relações econômicas, relações sociais propriamente dita, relações culturais e assim por diante. Toda forma de relação, quando se ocupa de uma grande parte da sociedade ou dela toda, quer dizer, restringida para uns, garantida para outros, organizada, disciplinada no sentido de eleger a maneira como ela se dá para uns terceiros. E quando eu estou falando uns, outros e terceiros, acaba que eu estou falando da mesma pessoa, porque nós todos temos a incidência do direito sobre esses aspectos da nossa vida. Social, econômico, jurídico propriamente dito, cultural, etc. Familiar. Existem, por exemplo, ações, e não só ações, mas um ramo específico do direito civil para tratar de nossos problemas familiares, de nossos embates intrafamiliares, com irmãos, com pais, com avós, com sobrinhos, com filhos. Está lá a justiça com seus elementos, com as suas requisitórias ou negatórias de paternidade, com seus inventários, com os seus divórcios e casamentos, que casamento também é um ato jurídico. Então, tudo isso é realizado dessa maneira por causa dos problemas que se vê na articulação dessas relações. E aí vem um negócio, cada relação desta é estabelecida quando nós temos um interesse determinado no objeto dela, naquilo que nós vamos relacionar para obter, ou para ficar livre. Mas isto é o interesse, é aquela
sensação de dinamismo, de envolvimento factual com o mundo para, e aí vem a finalidade, eu descrevi a aparência, agora a finalidade, para realizar interesses nossos, ou de terceiros, que nós participamos também das relações de realização do interesse de terceiro. Tudo isso, gente, é relação jurídica. E tudo isto provoca conflitos de interesses, porque nós podemos ter interesses divergentes e então temos que compatibilizá-los ou que receber de fora uma disciplina impositiva de compatibilização do mesmo. Ou o tipo de interesse que a gente tem, que é legitimado pelo corpo jurídico, e nós precisamos de garantia para exercê-lo em paz, pacificamente, né? E com a autonomia, autonomamente. E nesses choques de interesses, então, nós vamos ter o fenômeno jurídico propriamente dito. Vamos transformar aquela relação que nós estamos estabelecendo de uma relação meramente social, ou de uma relação produtiva, de uma relação que nasce, que é provocada por outro campo da vida humana em sociedade, não pelo direito, mas que ele assume para dar disciplina, para dar garantia, para dar execuibilidade dotada da característica a que nós denominamos justiça. Para muitos filósofos, para muitos juristas, para muitos estamentos estatais, essa justiça existe, é algo objetivo e o direito visa realizá-la e consegue esse seu objetivo. Eu não sou tão otimista assim quanto ao direito, porque ele não realiza, não é a justiça. Ele realiza, é o interesse, protegido por ele. Se nós estamos num ordenamento jurídico que procura ser justo, nós, então, vamos ter o fato de o direito atuar realizando a justiça como um benefício indireto, como um benefício secundário da realização dos interesses que ele protege. Quer dizer, ele resolveu proteger o direito justo. Ele resolveu proteger, melhor dizendo, o interesse justo. Mas, se o corpo jurídico, o corpo estatal ou estamental, no caso de grupos sociais, que elabora o direito, e quando eu falo em elabora o direito, lembrem-se que elaborar o direito não é só fazer a lei que o determina, é também encaixar essa lei interpretativamente ou hermeneuticamente ao ordenamento jurídico a que ele se destina, ou no qual ele foi formado. O direito se forma dentro de um corpo jurídico pré-existente. E aí, se ele se organizou dessa maneira e vai, então, realizar aquele interesse, o interesse vai ser justo. A realização dele também corre para ser justa. E nós temos um ordenamento jurídico veramente justo e aí pacificador da sociedade. Quer dizer, se a justiça é um ganho secundário do direito, que o primário é a realização de interesse, a paz é um ganho terciário, é um ganho com o qual nós nos conformamos ou com o qual nós nos satisfazemos, porque realizou-se a justiça para nós. Aí já vemos divergências dentro desse direito. Primeiro, e isso é importante, anota aí,
divergências de postura do direito ou divergências de realização do direito. Se é nesse momento que ele é realizado, parte por aí. Ele antes não existia, porque a irrealidade, a não realidade, a pré-realidade não existem. Então, o direito, antes de ser realizado, também não existiria. Ora, quem que o realiza? O obrigado a realizar, aquele a quem o direito alheio se impõe como uma obrigação, como uma condição sine qua non, condício sine qua non, para estabelecer aquele arco que vai do estabelecimento da relação jurídica até a execução final do objeto do direito, que é a tal da realização de interesse. E aí, então, nós temos, dentro deste prisma, os seguintes aspectos. O primeiro deles é o direito posto, o direito positivo, o direito ordenado por alguém externo e superior, ou interno, mas esposando uma vontade de fazer direito superior às partes que vão fazer, aí nós estaremos tendo um momento de imposição do direito. É um momento legislativo, é um momento contratual, é um momento convenial, é um momento hermenêutico, é o momento lá da vida do juiz, quando ele procura discernir entre os fatos concretos dois aspectos. Primeiro, o fático propriamente dito, que este fato, ele vai conhecê-lo no sentido de ver se ele se encaixa, se ele se enquadra dentro de algum corpo jurídico. Então, é conhecer o direito pelo qual começa a aplicação judiciária dele. Aliás, conhecer o direito, e aí é o segundo ponto que eu estou entrando agora. O primeiro foi conhecer o fato, né, que eu já expliquei. Pois bem, este conhecer o direito está não apenas em ler a lei. Hoje reclamam muito do tal do ativismo judicial, como se em outros ordenamentos jurídicos de outros países, de outros estados, de outras culturas, não houvesse essa atitude proativa do juiz em dizer o direito, juris dictio, iuris, direito, dictio, dizer. Então, em outros ordenamentos jurídicos, principalmente aqueles que compõem a esfera do common law, da lei comum, quer dizer, se é comum, não é só a que está escrita, porque nós temos uma série de comunhões diferentes em torno de exigências de comportamentos diferentes. Como eu falei agora mesmo, pela lei, pelo contrato, pela execução judicial, pela execução voluntária e autônoma da parte que está obrigada. Todos esses são formas de imposição que depois vem a ser reconhecida na sua realização. Então, isto aí passa a ser um momento de aplicação do direito. Nós tivemos da elaboração que começou lá com o legislador e terminou na pena do juiz, mas que, antes de chegar nela, fez o teste da passagem pelos próprios envolvidos no direito, pela realização voluntária dele, por um se submetendo e realizando o interesse do outro. Não deu certo, vamos para o juiz, vamos para o conciliador, vamos para o mediador, vamos para outros mecanismos que o direito descobre, que o direito aplica, na tentativa de... Aí já houve o conflito, mas na tentativa de desarmar esse conflito,
de realizá-lo pacificamente, ou pelo menos de realizá-lo eficientemente, porque, de um lado, o direito se preocupa com a paz que vem da justiça e quer que a sociedade se satisfaça com o fenômeno de aplicação do direito e, por isso, não tenha disputas entre os membros dessa sociedade. Mas nós temos também uma outra forma, várias outras formas pacíficas, às vezes mais rápida, apesar de muitas vezes mais cara, mas estudam-se fenômenos, estudam-se permanentemente aspectos e procedimentos que possam fazer esta realização negocial, arbitral, conciliatória, de uma maneira menos atritosa, menos congestionada de muitos atos e, por isso mesmo, mais barata. Esse objetivo está sendo conseguido muito lentamente, mas talvez mais rapidamente de que livrar-se da pandemia. Então, hoje, está sendo mais fácil livrar-se dos atritos como forma de realização do direito. Então, esse direito que nós estamos estudando aqui, já a forma de sua realização, quer dizer, primeiro, eu o realizei como facção, como fazer o direito, e tive com isto o legislador, o intérprete, o doutrinador, as partes, que são os primeiros a dar a sua versão sobre o direito, no caso concreto, e depois os advogados, até chegar na mão de algum desses, conciliador, árbitro, terapeuta, juiz, desembargador, ministro, então, a entourage da população aplicadora do direito para terceiros. Então, estes terceiros, vendo o direito ser aplicado, guardam as armas no armário e renunciam, pelo menos temporariamente, ao fazimento da justiça com as próprias mãos, ao atrito que vai levá-los ou à lei do mais forte ou à maior força da lei. Neste caso, nós temos as soluções amigáveis. E estamos realizando o direito. Então, para isso, nós precisamos de uma interpretação correta dele, do correto enquadramento daquele direito, daquele preceito na ordem judicial, não judiciária ainda, né? Mas judicial. E estamos trabalhando, então, com a parte, e entramos em seguida na parte final dessa realização do direito, que é a execução. O ponto final dela, lá onde caímos no abismo e precisamos de uma corda para sair dele, é a execução judicial. Com o leilão, com a asta pública, com a decretação de falência, com o ato anterior, que é o mais violento de toda a cadeia jurídica, que é o ato de expropriação do bem, do trabalho ou da posição material, física ou racional, psíquica, sobre o fenômeno do direito que está sendo realizado naquele caso concreto. Então, nesses casos todos, nós vamos vendo que o direito vai sendo realizado. Antes de chegar naquele em que nós caímos no buraco da conflitualidade e precisamos não só de um terceiro, como nos outros, como na mediação, na conciliação, na transação e tal. Aqui nós precisamos de um direito, de um terceiro impositivo. Um terceiro que explique o que é que aquele direito quis dizer, se ele está compatível ao mesmo tempo com a sociedade e com o ordenamento jurídico, e então, em consequência disso, se é que ele pode ser
executado, realizado, incorporado ao patrimônio jurídico e, portanto, às condições de satisfação da pessoa, das pessoas, ou de uma dessas pessoas, ou então, algo mais interessante, se ele pode ser dividido e realizado para ambas as partes contrapostas. Aí nós estaremos vendo o fenômeno jurídico em seu último momento, que é a sua execução final. E como qualquer execução em cadafalso, ela encerra a vida daquele fenômeno jurídico. Mas a diferença é que ela encerra realizando. Ela encerra transformando aquilo em caso concreto e incluindo aquilo, inoculando aquele desate jurídico na vida de quem se entendeu como sendo o detentor desse direito. Detentor desta proteção dada pelo Estado para um fenômeno jurídico da vida dessa pessoa, mesmo que seja contra o Estado, como na relação jurídica tributária, na relação jurídica administrativa, na relação jurídica indenizatória por dano provocado pelo próprio Estado, ou pela parte. Que aí serve para os dois casos. Serve tanto quando o Estado é que detém o dano e a outra parte detém o direito, ou vice-versa. Quando o Estado detém o direito e a outra parte detém o dano. Assim, como eu estava falando, nós temos esta realização do direito altamente dependente das partes. Primeiro, nós é que realizamos o direito. E nós, que formamos aqui nessa faculdade, como nas milhares, sei lá se é milhar, mas deve ser daí para cima, outras faculdades de direito, de ciências jurídicas que existem aí pululando pelo Brasil, quando nós saímos dessa escola, nós podemos nos transformar em realizadores do direito. Para isto, nós já recebemos a titulação acadêmica e vamos ter que receber a titulação profissional, ou como advogado, ao nos registrarmos na ordem, ou como um servidor público, ao sermos aprovados e tomarmos posse em um órgão judicial ou órgão de formação do direito do próprio Estado. Ou então, uma terceira hipótese de nós sermos não servidores públicos, mas empregados, contratados, servidores autônomos e tal, de pessoas de direito privado que querem uma assistência, uma consultoria mais próxima, mais atuante para acompanhar, adequar e jurisdicizar os seus negócios. Todos esses, então, são realizadores do direito. Por isto, como eu falei para vocês, não tem outra palavra que lhes caracterize a função de que a palavra jurista. Simplesmente por terem recebido a autorização acadêmica com a formatura e a autorização profissional com a posse nesse órgão público ou com o registro na OAB, esta pessoa já está no campo ao qual a gente dá o nome de campo jurídico e é, portanto, um jurista. Se ele desenvolve ou não essa habilidade, se ele é realmente justo ou como alguns juízes e procuradores em algumas lavações por aí, nós podemos ter o juiz que é injusto, podemos ter o procurador que é injusto,
Podemos ter até o procurador que é desonesto ao dizer o direito, ou o juiz que é desonesto ao dizer o direito. Nós somos, antes de sermos qualquer dessas coisas, antes de sermos o jurista que qualquer dessas profissões existem, nós somos humanos. Isto é usado por nós com o tom deprimente de quem justifica, porque diz que os seres humanos são passíveis de erro. São sim, mas não são passíveis de tolerar, capitular ou se subordinar a esta atitude como forma de procedimento dele ou da sociedade em que vive. Então, daí existirem, até para a realização desses preceitos jurídicos, existem os preceitos éticos, os preceitos ético-profissionais, como o Código de Ética da OAB, como o Código de Ética da Magistratura, como o Código de Ética do Ministério Público, de qualquer um dos ministérios públicos. E esses aspectos, essas exigências éticas que nos são feitas, compõem a embalagem em que o nosso direito é entregue. Nós não somos juristas, nós não atuamos nessa última e eficaz parte da vida de um direito em que ele é efetivamente realizado e executado e conhecido, que lá nesse momento é que ele é interpretado, é que ele é objeto da hermenêutica, tanto ele quanto o fato ao qual ele vai se aplicar. E aí nós vamos ter, então, a aplicação do direito revestida ou pintada, ornamentada, se bem que essa aplicação vai mais do que uma mera ornamentação. Ela entra no cerne do fenômeno jurídico. Então, vamos achar a palavra certa. Ela é condimentada pela ética. E aí nós temos o chamado direito ético. Esse direito ético cai naquela frase que eu acho assim, extremamente inteligente para definir o fenômeno jurídico, o fenômeno social jurídico, porque mostra qual que é o seu objeto, qual que é a sua finalidade e como que é que ele se realiza. É aquela frase curtinha do Rudolf von Ehring, pessoa que eu cito muito e frase que eu também cito frequentemente. O direito é o interesse juridicamente protegido. Quer dizer, o direito é o interesse protegido por ele mesmo, direito. É o interesse que nós trazemos para a realidade, lá das estruturas da nossa fabulação teórica e sentimental e sensitiva e de uma carência para nós. Aí, quando a gente vai fazer isso, nós estamos trabalhando sobre o interesse. E temos, para caracterizar as relações jurídicas, aqueles 3 tipos de interesse que eu falei no início dessa nossa palestra. E que são importantíssimos para a gente saber até qual atitude a gente deve tomar ao dar instrumentos ao direito. Instrumentalizar o direito é o que a nossa classe poderosa faz. Ela transforma o direito, em instrumento apenas de realizador de todas as suas vontades, de todos os seus interesses, de todas as suas ambições. E aí ele é um mero instrumento, como eles dizem da filosofia, ancilar do fenômeno da vida real ao qual o estão aplicando. Este
desbragado meio de realizar o direito, então não está vivendo dentro do direito, está apenas usando o direito. Ora, o direito não é instrumento, tanto que ele procura, na realidade, o instrumento que ele vai consagrar para a realização do interesse. Mas, ao transformá-lo em instrumento, eu estou o transformando em uma quadrilha de jagunços, em uma milícia de bandidos, em uma realização irrefreada, indisciplinada, de interesses legítimos ou não, jurídicos ou não, pacíficos ou não, de uma pessoa que detém o poder para cometer esse desvio social e de personalidade. Por que isso? Porque ele não está submetendo o direito à disciplina do mínimo ético. Ele não está se submetendo ao direito na disciplina da vida jurídica que ele deve ter, e por isso da vida ética e da vida moral e da vida das cortesias, das realizações sociais de boa educação, de gentileza e de fraternidade. Então, isto aí não é realização do direito, é instrumentalização do direito, fazê-lo instrumento da nossa missão. Agora, para efetivamente realizá-lo, nós temos que estabelecer aquela nossa relação que vai ser jurisdicizada a uma posição de súdito, de submetido ao direito. Aí vem, ao mesmo tempo, a continuação e a vantagem daquela posição que eu falei antes. Como é que nós nos submetemos à coação, à coerção do Estado sobre tantos atos de nossa vida? Eu já falei aqui hoje em direito de família, em direito administrativo, em direito tributário, em direito contratual ou em contratos, e em direitos que se resolvem não é com o contrato, porque eles já estão tão próximos da harmonia que pode ter um instrumento mais flexível, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, na segunda classificação que nós vamos dar hoje. Hoje o dia está engraçado que ameaçou chuva, choveu ontem e tal, mas está um dia seco, atrapalhando a gente. Mas então, vamos lá. Este direito que instrumentaliza as nossas jurisdicida, esse instrumento que nós temos para a nossa convivência social, que é mais amplo e é o enquadrador das nossas relações sociais. Por isso, as relações sociais jurídicas se processam, se realizam dentro de uma atmosfera de cooperação, ou, como eu falei, de uma coordenação da vida social. Coordenar o que é? É aplicar um direito conjunto para todos, é dar ordem aos fenômenos da sociedade e aos fenômenos individuais dentro daquele grupo societário. E fazemos isso, então, com esses três tipos de interesses que nós vamos classificar aqui agora mesmo. Antes disso, vamos acabar com a classificação das relações a que eu estava me referindo. Nós vimos as relações que instrumentalizam o direito, por isso são tão antijurídicas quanto aquelas que desconhecem o direito, que dão uma interpretação falsa, uma interpretação fake
não só ao fenômeno jurídico, mas ao fenômeno social que o embasa, aquele que na sua vida social tem, por desvio do comportamento, desvio moral, não a realização do direito para o crescimento civilizatório da sociedade, mas sim a manipulação do direito para o crescimento egoístico e expoliador dele próprio, aplicador do direito. É claro que tem que ser alguém que tenha poder para fazer isso. Por isso é que quando a gente se refere a esse fenômeno, a gente fala os poderosos do dia, os poderosos da sociedade, os poderosos da geração, os poderosos do país, da instituição política a que nós pertencemos. Pertencemos porque somos vinculados pelo nascimento, pela presença, pela livre manifestação da nossa vontade a esta organização político-social, a que chamamos Estado ou tribo, ou qualquer outra designação para aglomeração de pessoas humanas. Apesar de a pandemia dizer que não podemos nos aglomerar. Aliás, tem uma coisa nela que eu acho defeituosa. Eles falam que nós não podemos ter aglomeração social, que nós, consequentemente, devemos ter afastamento social. Não é afastamento social. Eu posso continuar tendo com os meus amigos as conversas, as discussões jurídicas, profissionais, pessoais ou anedóticas que eu quiser ter. Para isso está cheio de aparelhos, como este que nós estamos usando agora, que estão esses, né, o meu computador e os de vocês, que estão levando para vocês a minha grata presença. Mas então, a comunicação continua. A convivência social continua. Não está ocorrendo e está sendo censurada, está sendo desaconselhada, é a convivência física. Não só do casal que vai fazer sexo, mas de todas as pessoas que se aproximam, seja para fazer uma massagem, seja para fazer um curativo, para curar uma doença, ou para acompanhar, seguir, direcionar a outra pessoa, se ela tem alguma deficiência quanto a isso. E como eu já devo ter falado, eu não uso, eu evito usar a expressão portador de deficiência, porque ninguém carrega a sua própria deficiência. Ninguém é um transportador para portar a eficiência. Ou, como o mundo nos ombros de Atlas, quer dizer, um castigo mas, ao mesmo tempo, uma garantia de vivência eterna para a sociedade, já que Atlas, como Deus, era eterno. Mas também não é só para aquele sacrifício do Atlas, ou de qualquer um de nós, que façamos sacrifício para a sociedade viver bem, ou pelo menos, minimamente, viver melhor. Que façam-me o favor. Está meio pesada essa passagem histórica do Brasil, histórica, medicinal, política, psíquica, com os desvios de caráter. E aqui vem algo mais amplo até de que a chamada sociopatia, que é o desvio da personalidade, o desvio psíquico, contra em aversão à sociedade. Nós temos algo mais amplo ainda, que é uma sociopatia onde nós nos colocamos como receptores de toda a sociedade, como expoliadores de toda a sociedade, como os condenadores de uma grande parte da sociedade à miséria, à penúria, à necessidade insatisfeita e impossível de ser satisfeita, porque o respectivo interesse não é
protegido pelo fenômeno jurídico. Aí que entra algo muito sério, muito grave. As relações jurídicas são permanentemente mencionadas como protetivas de um fenômeno de justiça entre as partes. Mas isso aí é só para dourar a pílula, só para adoçar o dedo na ferida que eles vão pôr na vida da gente. Aí eu volto àquele aspecto que eu falei lá mais atrás, nesse nosso estudo. É que sou incrível como o único animal absolutamente racional da face da Terra se subordina, se submete, se escraviza a uma instituição como o Estado, que cobra tributos, que disciplina o nosso trânsito, a nossa forma de andar na rua, que nos exige qualificações especiais para o exercício de determinadas profissões ou de determinados atos jurídicos, como as profissões de nível superior ou de nível técnico, as profissões que são reconhecidas e disciplinadas pela lei. E, além disso, esse tal de Estado se intromete na nossa vida com o direito com que ele regula as nossas famílias, que ele regula os nossos negócios, que ele direciona as nossas vontades. Ora, eu não queria ter, vamos supor, o presidente da República que eu tenho hoje. Então, mas eu fui lá e votei e perdi, suponhamos. Então, eu sou obrigado a submeter. E olha, eu votei num, mas sou obrigado a me submeter a ele com seus 15, 30 ou 60 ministros, com todos os secretários auxiliares desses ministros, com toda a entourage que eles botam para realizar esses interesses, que eles veem presentes na lei e que, em grande parte, são interesses exclusivamente deles. E somos, inclusive, obrigados a obedecer ao juiz e à polícia, que são os executores desses entendimentos e dessas ordens deles. Ora, há um fenômeno na história da humanidade, dos gregos, e quem fala isso é o companheiro de escritas de livros e de campanhas sociais, políticas e ideológicas, companheiro do Marx, que é o Engels. Pois bem, o Friedrich Engels tem um livro que se chama A Origem da Família, do Estado e da Propriedade. Esse livro ele tem 3 fundamentos muito jurídicos, muito científicos e muito sociais. Esses 3 fundamentos ele encontrou em Marx, com a ideologia renovada por Marx a partir da de Hegel, que, por sua vez, tem a dele a partir da de Freud. É a ideologia, é a maneira como nós vemos o mundo. Seria uma cosmovisão, uma visão de mundo que caracteriza os grupos de seres humanos de acordo com seus interesses. Nós vemos o mundo com a cor e com o filtro dos nossos interesses e da nossa formação ideológica que os preside e organiza. O segundo aspecto científico que embasa esse livro do Engels é a teoria antropológica com as novas descobertas científicas que tinham sido feitas à época de um antropólogo americano que tinha acabado de publicar livros que concretizaram dezenas de anos de exploração, de estudos antropológicos deles, desde as cidades mais evoluídas no mundo, como Nova York e Paris, até as tribos mais primitivas, quase não dotadas do uso
dos instrumentos que tornam um determinado bicho em ser humano. Este segundo aspecto se complementa com o terceiro, que é a nossa estruturação por esferas cada vez mais complexas de comportamento, que são a família, a horda, a tribo, a fratria, a gens, a cidade-estado, o império e até na atualidade, onde nós temos o chamado Estado moderno. Estado moderno, mas já ultrapassado, porque o moderno é um período histórico já fixado, não é pré, não é já fixado, definidor de certas características para a coisa, cuja manutenção na atualidade já é um atraso, porque já é a fixação, já é a escravização ao tempo passado, ao tempo moderno que acabou. Então, com essas três bases, a ideologia, a antropologia e o Estado moderno, no qual se processa a vida econômica capitalista e a vida política liberal, que não são nem capitalistas nem liberais, porque elas não oferecem a todo mundo nem a liberdade nem o capital. Elas são capitalistas no sentido de todos estarem tentando puxar o capital para si. E elas são liberais, sim, somente para aqueles que, por mais fortes, por mais poderosos, por mais bem situados, por mais bem equilibrados, conseguiram puxar esse capital para si. Esta é que é a liberdade mesquinha que a sociedade atual nos dá. E que já está superada, igual eu falei. A única coisa que ainda não foi superada nessa organização de homens dentro da sociedade, de poderes dentro da sociedade, de riquezas dentro da sociedade, a única que não está ultrapassada, porque nem foi sequer socialmente, estatalmente experimentada, é a fraternidade. Frater, irmãos. Aí nós vamos ter que tirar Freud, tampem os ouvidos de Freud, para ele não escutar o que estamos falando. Porque para Freud, como para as estatísticas em geral, as maiores brigas se dão dentro da família. As maiores oposições de interesse se dão entre os familiares. Os maiores desvios éticos, morais e jurídicos se dão com a porta da casa de mesma assinatura fechada. Isto faz com que o homem seja, desde criança, um aprendiz da convivência com o poder. Um aprendiz de explorar ou um subjugado que venha a ser explorado. Daí o conformismo dele com a imposição do Estado sobre as nossas costas. Nós queremos isto porque preferimos a ordem à liberdade, preferimos a submissão ao risco, preferimos muitas vezes o deserdamento, a exclusão, o afastamento familiar, de que a mobilização da consciência, da ética e dessa tal de fraternidade. Então, que diabo é isso de fraternidade? É o ângulo básico, é o ângulo determinante das possibilidades de relações sociais. É aquele ângulo pelo qual a gente olha e vê a possibilidade de realizar nosso interesse na ação do outro. E aí, queremos nos apropriar dessa ação do outro.
podemos nos apropriar escravizando, podemos nos apropriar torturando e fazendo com que ele aceite o nosso desejo, como, por exemplo, na hora de um estupro, como, por exemplo, na hora de um assalto, como, por exemplo, nas guerras que, estatisticamente, desde o início do último século, desde 1900, depois 2000, depois 2001, e vai por aí afora, até hoje, 2021, desde lá no 1900, e eu não posso retroagir mais, primeiro porque fica muito difuso, e segundo porque eu não consigo trazer para vocês, em poucos minutos, uma visão desse fenômeno complexo e longevo que é a relação jurídica social. Mas então, voltando aqui, ainda não destampa os ouvidos do Freud, não. Que a família, ao mesmo tempo que é o núcleo que nos prepara para a vida, que nos traz a cultura dos milhões de anos em que o ser humano vem se formando, e ainda não está pronto, viu? Ainda está cheio de defeitos de fabricação. Mas esta cultura, esta civilidade, que ainda é um projeto longínquo e imperfeito, isso tudo é a família que dá uma podadinha nisso. Mas existem famílias e famílias. Existem famílias que podam o espinheiro, existe família que rega o espinheiro. Existem famílias que desenvolvem a ética, existem famílias que renegam a ética. Existem famílias que são psicologicamente muito bem estruturadas, o que hoje está cada vez mais raro. E existe a tônica das famílias atuais, que são aquelas que estão psicologicamente, que estão neurologicamente, psiquiatricamente, moralmente e familiarmente desestruturadas e sendo ensinadoras de comportamentos ao mesmo tempo antijurídicos, antiéticos, antirreligiosos e antifraternos. Isso tudo faz com que tenhamos que saber que diabo é essa fraternidade que não está defasado como os outros sentimentos nos quais nós estamos sendo deseducados, e vai fazer com que a gente nutra alguma esperançazinha de continuarmos para o bem e para o auto ou a autorrealização, a nossa fraternidade, a nossa condição de seres humanos racionais e civilizados, e por isso mesmo também sensitivos. Então, nós estamos de mal a pior. E ainda aguentamos esse diabo desse Estado que nos condiciona, escraviza, tributa e constrange e até prende. Nós aceitamos esse Estado porque nós fugimos da incerteza. Nós temos medo do amanhã por duas coisas. Ante a possibilidade de não estarmos nele, já que é mortos, e ante o risco de estarmos nele de uma maneira que não sabemos estar, já que é vivos e pouco civilizados. A fraternidade, agora sim, tampem muito os ouvidos do Freud. A fraternidade é esta comunhão. Vejam que eu não estou falando aqui de mero agrupamento, de mera reunião, de mera aglomeração, como os tratamentos da Covid combatem. E olhem que, como eu expliquei agora mesmo, eles não são, igual dizem, combatidos por uma reclusão
social. Eles não são combatidos por um afastamento social dos outros. Que nós hoje, devido ao gênio humano, que infelizmente não desenvolve a sua parte sensível da mesma maneira que desenvolve a sua intelectual, e restringe o desenvolvimento dessa intelectual a poucos que são favorecidos pelo sistema, para não quebrar o monopólio da autoridade sobre os demais, a autoridade determinística e determinadora sobre os demais. Pois bem, este afastamento não é social, ele é físico. Eu não vou contaminar os outros com corona pelo telefone, pelo computador. O vírus que dá no computador certamente não é o corona. Eu já vi um caso na Justiça do Trabalho em que o reclamante estava pedindo adicional de insalubridade por causa do risco de contaminar com vírus do computador que ele usava direto o tempo todo. Mas, então, este que é necessário hoje é o distanciamento físico, é a reclusão física, é o afastamento métrico das outras pessoas, ou o afastamento de equipamentos, o afastamento através da luva, o afastamento através do álcool. Não é o álcool que se bebe, não. É o álcool de 70 graus Gay-Lussac, que serve para a higiene, a sanitização dos riscos de proximidade com o Covid, com o vírus Covid. Pois bem, isso tudo está nos mostrando que nós continuamos próximos uns aos outros, se assim quisermos. Ao dar essa aula, eu tenho que me preocupar com a utilidade dela para vocês. Tenho que preocupar também, mas garanto a vocês que isso não me esquenta a cabeça, porque se é preciso atualizar, eu atualizo. Tenho que me preocupar também, mas passo por cima para atualizar e melhorar as condições de conhecimento que eu viso passar a vocês e viso desenvolver junto com vocês. Aí eu passo até por cima de algum regulamento, se isso for necessário. Não estou falando que é no presente momento, mas se for. Agora, o que é importante, a minha preocupação, é com o desenvolvimento cognitivo, ético, técnico e profissional de vocês. Essas que são as preocupações da minha aula. E, além disso, outro tópico nessa mesma linha de raciocínio, a gente, então, tendo medo do futuro, ante a iminência da morte e ante a inexorabilidade do atrito da convivência, nós preferimos nos abaixar, nos rebaixar, nos indignificar, aceitando governantes e administrações que se mobilizam para nos prejudicar, para nos desumanizar, para nos tornar carentes das condições de ser humano civilizado e até mesmo de uma vida humana civilizada que cresce com a cooperação entre nós. Infelizmente, na nossa sociedade, junto com os valores éticos, políticos e morais, jogaram para fora do banho a criança, que era a vida em sociedade, a vida fraterna. Então, fraternidade vocês usam em relação à religião espírita, que tem isso como meta, e as suas composições, os seus
órgãos subalternos que eu não tenho o conhecimento suficiente para esmiuçar, mas lá eles pregam a fraternidade como meio de vida e procuram realizar essa fraternidade com uma caridade ostensiva que às vezes se torna até incômoda, porque nós não somos caridosos, porque nós não exercitamos o voluntarismo que a Rede Globo prega, ou porque o homem já se tornou um apátrida da fraternidade há muito tempo. Eu acho que é mais essa segunda. E essa fraternidade que os espíritas, os da religião espírita kardecista, além das outras religiões espíritas, umbandistas, de cunho africano. E veja que eu não estou falando afrodescendente. Afrodescendente é um termo sociológico, um termo de adequação à vida, que muitas vezes não é real. Ele é aplicado para hindus que são asiático-descendentes. Ele é aplicado para quem é descendente de índio, que é aborígene descendente. Ele é aplicado para pessoas cuja família está aqui no Brasil desde 1530, veio com Martim Afonso de Souza, que colonizou sob a forma de capitania hereditária, a capitania de São Vicente, onde está a cidade de São Vicente, e, consequentemente, estão também as de Santos, São Paulo e todas aquelas outras do ABC paulista, do alfabeto inteiro paulista. E a outra capitania de Pernambuco, onde ele deixou outra mentalidade. Lá é a da cana-de-açúcar, é do cultivo da terra, é a do latifúndio que os paulistas preferem ter fora de casa. No Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazônia e aí por diante. Mas então, esta fraternidade existe entre os espíritas, que se remontam, no caso dos kardecistas, à situação dos pedreiros, que, como eles não eram donatários de feudos e não estavam habitando uma cidade independente, eles eram constantemente discriminados pelos senhores feudais. E aí, através da fraternidade, eles conseguiam reagir àquilo e manter a sua subsistência, às vezes até muito boa. E, por sua vez, todos esses tiveram como últimas experiências de fraternidade o cristianismo, quando eles se reuniam até mesmo clandestinamente, como subversivos que eram, e como pregadores de uma nova ordem contrária àquela imposta ao mundo todo pelos romanos e mais cruentamente imposta à Judéia pelo Estado judeu naquela época, porque o Estado sempre tem que impor a violência, como eu falei lá atrás da polícia. Mencionei o livro do Engels, mas deixei de falar que lá ele, reportando as suas pesquisas históricas que ele era historiador, históricas e antropológicas, ele falou que os gregos, quando criaram a polícia em seus estados, em suas cidades-estado, eles preferiram botar escravos como policiais e sofrerem a indignidade de serem presos por seus escravos, de que eles terem o que achavam que era a indignidade maior de eles mesmos serem os policiais.
O que, em termos de hoje, é um absurdo. A indignidade da polícia está em quando ela fornece quadros para as milícias, dirigentes, quando elas pegam um suspeito de crime, mas grande detentor de conhecimento sobre os próprios crimes, cuja prisão já estava decretada exatamente para aprofundar essas investigações, e a polícia vai e o assassina no interior da Bahia, igual já aconteceram 3 vezes, pelo menos que eu sei, em nossa história. Aconteceu com Antônio Conselheiro, aconteceu com Lamarca, Carlos Lamarca, e aconteceu há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, com um grande amigo e vizinho do nosso atual presidente da República, que era policial e chefe de milícias nos morros e no asfalto do Rio de Janeiro. Pois bem, a polícia hoje é necessária por nós. Nos jornais de hoje, de ontem, de anteontem, eu cito o tempo em que eu li a notícia. Várias moças passaram e correram, e uma delas se manteve firme em sua dignidade e chamou a polícia, porque no bairro Cidade Nova, na esquina da Avenida Cândido Silveira, me parece que com a Avenida Cristiano Machado, um senhor de seus 50 e poucos anos, menos de 55, estava, no entender delas, provocando, realizando o crime de abuso sexual, de nudez na via pública, de insinuação sexual libidinosa dos seres humanos. Para ele mesmo, ele, sofrendo naquele momento de um violento desarranjo intestinal, estava atrás da moita nu, porque estava satisfazendo as suas necessidades. Apesar de meio escatológico o exemplo, ele é vital para o direito de hoje, ele é vital para a sociedade de hoje, ele é algo que nós, como juristas, devemos saber que acontece para saber conduzir esses mecanismos. Este é caso para a polícia. O banqueiro que faliu fraudulentamente o seu banco é caso para a polícia. Se bem que a polícia não costuma entrar na mansão dele. E o político que desvia verbas, que discrimina pessoas, regiões, locais, cidades, estados e tal, é caso para a polícia. Então, a polícia tem em nossa sociedade um papel muito dignificante, porque é a restauração da dignidade e da possibilidade de realização dos nossos interesses. No entanto, lá na Grécia, ser policial era indigno, porque era a primeira vez que estava sendo, porque a comunidade tinha saído da tribo onde não existem restrições jurídicas e tinha entrado no Estado onde restrições jurídicas heterônomas têm que ser, pelo menos na visão deles, na visão atual, eu acho que a gente podia pensar mais anarquisticamente, mas na visão do próprio Estado, têm que ser impostas coercitivamente. E completando com esse aspecto que eu falei para vocês, de que os detentores do poder é que elaboram o primeiro arcabouço do direito, a lei, a norma, o comando jurídico, e elaboram isso com a sua cabeça, o seu coração
e a sua mão esquerda para que a direita não veja o que a esquerda faz. Ensinamento de Cristo. Mas só que Cristo falou isso no sentido positivo de que não saiamos propagando os nossos bons atos na comunidade que a gente vive. E aí, a polícia hoje, tomada como essencial e como exercendo um papel social altamente dignificante. Obviamente, tem que ter, com os estímulos externos que ela recebe de sua superestrutura estatal, muitas vezes ela não consegue fazer isso, mas ela tem que ser altamente preparada para exercer com eficiência a sua missão e exercer com dignidade, com consciência e com humanismo a sua obrigação. Voltando lá para os nossos casos das formas de interesse, das formas de colocação do indivíduo perante o outro de acordo com seus interesses, nós temos os opostos. E como é que vamos tratar juridicamente deles, já que eu acabei de falar que é indispensável à sociedade atual esse tratamento jurídico? Vou dar só um exemplo dessa indispensabilidade. Dentro da minha casa, eu tenho a proteção jurídica para a minha liberdade. Eu posso andar nu, eu posso escovar dente sentado na frente da televisão da sala. Eu não costumo fazer isso, mas ninguém proíbe dentro de uma visão de que ao ser humano, ao cidadão, é permitido fazer tudo que a lei não lhe proíbe. Quer dizer, ela não precisa mandar, ela não precisa de autorizar, ela não precisa de permitir. Só o fato dela omitir o fato de omitir o fato, ele pode ser realizado para completar como fato. Só o fato de a lei omitir o fato permite que ele seja realizado como fato. É a aplicação do direito na vida do cidadão. Para o Estado é o contrário. O Estado foi criado para servir a essa situação, a essa liberdade, a essa satisfação jurídica do cidadão, pelo menos na justificativa de meus nobres juristas superiores. Ao Estado só é dado o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei lhe permitir. Como às vezes a lei trata de uma maneira diferente, vamos colocar isso aí com uma palavra mais moderna, mais aceitável por essa nossa ciosa ambição de dignidade nessa sociedade que a gente vive, que é o Estado só pode fazer o que a lei, em vez de falar lhe permite, vamos falar lhe concede como obrigação. Então, para o Estado não existe vontade. A vontade que a gente fala, a vontade do Estado, é para realizar em nossa vida, na maior parte das vezes, nos coagindo e constrangendo. A vontade dele é a vontade coercitiva para nós. Mas, então, ele faz a vontade jurídica, ele estabelece a vontade jurídica, mas ele não tem em si uma vontade própria. Por quê? Porque ele é sempre obrigado a obedecer à lei. Obrigado a obedecer à lei quando explicitamente ela lhe ordena algo e obrigado a obedecer à lei quando ela explicitamente lhe proíbe algo. E ele sim, que não tem essa vontade própria, não pode, como nós, eu não tenho interesse nenhum, eu vou ficar quieto. Não, ele é um obrigado, um coagido, um constrangido realizador de interesses alheios. E tem que
realizá-los para cumprir o seu papel. O erro não está no papel do Estado, está no papel da claque dominante que o controla, que, ao invés de botar esse tal de Estado para realizar as vontades, os interesses, as determinações de toda a sociedade, coloca-o mesquinhamente para resolver os seus pobres, podres e indignos interesses. Pobres, podres e indignos, porque é à custa de toda a comunidade que vai do burguês, mesmo que bem aquinhoado, que se mata de trabalhar, de obedecer leis, de andar na mão do trânsito, de gastar cuidando de seus filhos para prepará-los para um futuro incerto e remoto, vai desde eles até ao miserável que vai satisfazer as suas necessidades na moita lá da Cidade Nova, ou as necessidades fisiológicas, ou as necessidades libidinosas. Não cabe a mim dar uma opinião sobre isso agora. Mas, então, isso tudo é a sociedade que uma classe dominante mesquinha eterniza sob as suas garras. Sobre sabe aquele filme de vampiro que gosta de apresentar uma mão, aparece só aquela mão assim no canto da tela e vai chegando para o meio da tela, tal, e com aquelas unhonas e viradas para baixo e tal. Unhas do Mojica Marins, não do Mojica, um dos maiores estadistas que a América Latina teve no Uruguai, está lá vivo, e já foi presidente lá no Uruguai por 2 vezes, me parece, mas sim do Zé Mojica Marins, aquela mão com aquelas unhonas, dos nossos filmes brasileiros de terror. Então, isto aí é que inutiliza, é que esteriliza todos os esforços sociais para estarmos melhor amanhã. É isso aí que tornou inócua, que tornou infértil a noção da fraternidade que eu estava falando, a hora que eu resolvi explicar esses aspectos dela. Estava falando que ela foi muito usada na Igreja de Cristo nos séculos logo após a morte dele. Era a fraternidade cristã. Hoje, fraternidades, as últimas que a gente vê, são aquelas dos estudantes em universidades americanas, um pouco mais complexas do que as nossas repúblicas estudantis, porque não se destina simplesmente a dar abrigo para os estudantes, mas também a formar deles um grupo de participação social ativa, agressiva e, algumas vezes, até prejudiciais, até antifraternas, né? Não sendo assim, a gente não vê falar em atividade realizada, atividade fraterna realizada entre as partes. Aí, destampem de novo os ouvidos do Freud. Aí, a partir de nossas famílias, nós vivemos em uma disputa sem quartel. Ai, esse trem de quartel, na atualidade, está complicando a cabeça da gente. Eu, com a minha experiência de quartéis, de 50 não, 45 anos atrás, essa ideia está me incomodando um pouco. Vamos largar isso para lá, já deixamos lá na dignidade da polícia, na assertividade do militar, no interesse estatal e, portanto, social, que os militares cumprem com galhardia. Já falamos, vamos deixar para lá, pôr uma pedra em cima e continuar. Então, os interesses opostos são resolvidos através da lei ou de qualquer outro mecanismo heterônomo impositivo. A lei, a conciliação, a mediação,
a estrutura de aspectos da formação familiar do ser humano, que são muito estudadas dentro da terapia, da psicoterapia chamada constelação, e que hoje está adquirindo foros de instrumento quase que essencial à justiça. Existem estudiosos, existem pesquisadores, existem normas legais ou normas administrativas do Poder Judiciário, incrementando, incentivando e estimulando isso. E existe também a aplicação constante disso em processos com um efeito conciliatório, pacificador e satisfatório muito mais amplo de que esses outros meios da justiça negocial. Então, isso tudo aí, claro que pode existir no conflito, no litígio sobre direitos opostos, sobre interesses opostos, mas tem sempre que ter uma abertura legal. Pode não ter uma previsão explícita, que isso é necessária para a atuação do Estado, igual eu já falei, mas tem que ter uma abertura legal e judicial. E que, no nosso caso do Brasil, está na Constituição desdobrada até as determinações judiciais, as resoluções, as portarias, os comandos judiciais. E, em segundo lugar, os direitos harmônicos, como eles já estão em harmonia, já são iguais a uma sinfonia de Mozart, aquelas sinfonias tranquilas, estáveis, apaixonantes, removedoras dos aspectos neuróticos e nevrálgicos do ser humano. Aquela coisa calma e tal. É a solução que copia do problema, do aspecto, melhor dizendo, dos interesses harmônicos. Eu preciso apenas, no caso deles, disciplinar a conduta que os dois já sabem que vai realizar o aspecto da realização dos interesses harmônicos. E eu falei dois, mas podem ser vários. Por exemplo, o sistema de saúde brasileiro é um grande convênio formado de miríades de outros convênios entre as nossas pessoas jurídico-políticas, Estado federal, Estado federado e prefeitura, e que criam órgãos, subórgãos, organizações complexos e tal, para a realização do nosso projeto de saúde pública. Mas está faltando algo hoje. Está faltando que esse projeto exista. Um projeto de recomposição, de estabelecimento, de cuidado com postos de saúde, UPAs, OBAs e outros que tem no meio, e com o sistema de socorro do SAMU e assemelhados, e com médicos, remédios, conforto, enfermeiras. É o mínimo que se exige para uma pessoa que tem a necessidade de se tratar e a esperança de sarar, né, de se curar. Não existe. Papel? E tem muita coisa assinada lá. Mas e na prática? Vocês todos são tocados, são empurrados para os planos de saúde, outra forma dos ricos ganharem, da classe dominante ganhar, porque a maioria do dinheiro público que
que deveria estar aplicada está na mão dos bancos, e é os bancos que são donos da maior parte dos planos de saúde existentes. E vocês são empurrados, então, para esses bancos pelo mau serviço que dizem que o SUS e o SAMU prestam. Mas agora, na pandemia, nós estamos vendo a necessidade, a conveniência, a utilidade e o desaparelhamento conscientemente aplicado a eles pelo governo federal, que resolveu divergir da harmonia desses interesses. Simplesmente por essa divergência, o direito harmônico quanto à saúde está caindo aos pedaços. Mas, por exemplo, na época em que o Brasil andava para frente, que não era caranguejo, nós tínhamos convênios entre o Estado e o município para construir portos, para construir convênios como forma de realização de interesse harmônico, para construir estradas, portos, universidades, hospitais, enfim, para construir um Brasil que hoje está se desmilinguindo. E com isto, nós passamos para o último aspecto, que é o que nós vamos ter que conviver muito com ele, que é o dos interesses contrapostos. Um vai de encontro ao outro para se chocar? Não, esses são os opostos. Os contrapostos, um vai para o detentor do outro. Eles se ultrapassam, eles são, o outro nome deles são interesses recíprocos. Esses têm que se resolver através de uma disciplina jurídico-negocial. Porque as partes já estão querendo receber aquilo de outro. Agora, não podem receber através da escravização, porque ela é abolida no Brasil, mas tem muita gente que continua recebendo dessa maneira a realização de seus interesses pelos outros. Não podem receber através da morte, da tortura, porque isso está proibido pelo direito, isso não é compatível com o nosso grau civilizatório, mas o nosso grau civilizatório não está se compatibilizando nem com a vida de muitos brasileiros que se dedicam a essas tarefas profissionalmente. Falta pouco, eles vão querer recolher para o INSS. Não agora, né, que o INSS também, igual o Estado brasileiro, se desorganizou, que faliu e, por isso, resumiu ao máximo os benefícios que continua lutando para não outorgar aos detentores do respectivo direito. Então, neste caso, qual a figura normativo-jurídica que mais caracteriza esse sistema de realização dos interesses contrapostos? É o contrato. Pode não ser um contrato escrito, que nós vamos ver que contrato escrito é outra coisa, não é contrato. O que está escrito ali é instrumento. Nós vamos ver isso quando estivermos estudando o contrato, que não falta muito. Mas pode ser um contrato oral, falado e ouvido. Pode ser um contrato até tácito, as pessoas estão realizando os interesses recíprocos por uma boa forma de convivência, mas dali podem surgir obrigações para os dois lados e, consequentemente, podem surgir conflitos entre os dois lados, e por isso é reclamada a aplicação do direito e mais. Por vezes, e muitas vezes, é reclamada a atuação jurisdicional como forma heterônoma de solução dos conflitos dentro do campo jurídico. Na próxima aula, nós vamos passar para o aspecto seguinte, continuando com aquela noção que nós estávamos do trabalho
regulado por esse monte de penduricalhos que nós acabamos de falar, ainda não falamos nem 10%, nem 1%.